Vamos resolver aqui as questões da página 63 do livro de Matemática, Prisma, Funções e Progressões. A questão 6 pede para efetuar essas operações. A gente tem aqui dois números e esses dois números estão escritos na base 10. A gente pode efetuar então o cálculo entre os números que não são potência e as potências entre si. Então vamos lá. Então vou fazer 2 vezes 4 vezes 10 elevado à terceira potência vezes 10 elevado a menos 5. 2 vezes 4 é 8. Aqui as bases são iguais, vou repetir a base na multiplicação, somos expoentes. Então vou somar 3 mais menos 5. 8 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Pronto. Primeiro resultado. Na letra B, temos uma divisão e novamente temos números na base 10. Então, eu vou fazer o 5,2 com 1,3 e a base 10 com a base 10. Então, 5,2 dividido por 1,3 multiplicado aqui por 10 elevado à sexta potência dividido por 10 elevado a menos 3. A divisão, porque está dividido um número pelo outro. A multiplicação, porque eles estão multiplicados aqui por uma base 10. Então, 5,2 dividido por 1,3 é a mesma coisa que 52 dividido por 13. Então, a mesma quantidade de casas decimais. Então, vou ver aqui quantos 13 cabe no 52. 4, 13, completa o 52, então o resultado vai ser 4, sem resto. Então, 4 multiplicado, bases 10. Na divisão, vou repetir e subtrair os expoentes. Então, 6 menos 3. Então, eu tenho 4 vezes 10 elevado a 9. Na letra C, são 3 valores, mas todos na base 10. Então, eu vou multiplicar. Quem não é base 10, 1,5 com 2 e o 4, e as bases 10 entre si. 10 ao cubo vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 8. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, essa conta aqui dá 12. Essas bases 10, vou repetir a base. Então, vou somar os expoentes. 3 mais menos 5 mais menos 8. Então, eu vou ficar com 12 multiplicado por 10 elevado. O menos 5 mais o menos 8 fica menos 13. O 3 é positivo, então vai ficar menos 10. Resultado, então, aí, 12 vezes 10 elevado a menos 10. A sétima questão pede para a gente resolver essas 4 potências
e depois colocar na ordem crescente. Então vamos lá. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Menos 2 elevado à terceira potência, então eu tenho menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. A gente poderia observar também que o expoente é ímpar. Então, quando o expoente é ímpar, a base é negativa, a resposta fica negativa. Letra C. O expoente é negativo. Então, a primeira coisa é eu preciso inverter essa base. Então, vai ficar então aí 1/3 ao quadrado. 1/3 multiplicado por 1/3. 1 sobre 9. 1 nono. Letra D. O expoente também é negativo. Então, eu preciso inverter aí essa base. Então, fica 1 meio elevado à terceira potência. Então, vou repetir aqui, menos 1 meio, multiplicado por menos 1 meio, multiplicado por menos 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 fica 1. 2 vezes 2 vezes 2, a gente já fez ali em cima, 8. Expoente ímpar, base negativa, então fica menos 1/8. A questão pede para colocar na ordem crescente, então eu vou começar então pelos números negativos. Aqui ó, o menos 8 é o menor número, em seguida vem o menos 1/8, entre 27 e 1 nono, o 1 nono é menor, então é o terceiro valor, e 27 vai ser o último. Então vamos lá. Menos 2 elevado à terceira potência. Em seguida, menos 2 elevado a menos 3. Em seguida, 3 elevado a menos 2. E por fim, o 3 ao cubo. Aqui está na ordem crescente. Questão 8. A questão 8 pede para a gente calcular metade desse valor, 2 elevado a 2012. Então, veja só. Calcular metade de um número é dividir por 2. Então, a gente tem aqui duas potências de bases iguais. Então, vamos repetir essa base. Como a gente tem uma divisão, a gente vai subtrair esses expoentes. Então, 2012 menos 1. Então, o resultado seria 2 elevado a 2011. Questão 9. A questão 9 pede para a gente resolver esse cálculo fazendo aí a aplicação das propriedades. Então, dentro do primeiro parênteses eu tenho uma divisão de bases iguais. Eu vou precisar repetir essa base e os expoentes vão subtrair um menos o outro. Então, x mais 2 menos x menos 2. No segundo parênteses, tudo isso vai ser dividido, né? O primeiro parênteses aqui, tudo isso vai ser dividido pelo segundo parênteses, que também tem bases iguais.
Então, eu vou repetir a base. E nessa divisão, eu vou subtrair os expoentes. X menos 1. Esse menos que tem aqui na frente do parênteses vai trocar o sinal de todos os valores que estão dentro do parênteses da frente. Então, a gente vai ficar então com 4 elevado a x mais 2 menos x mais 2. Tudo isso vai ser dividido por 4 elevado a x menos x mais 1. Na primeira potência aqui, ó, x com menos x, a gente consegue eliminar. Mais 2 com mais 2 fica 4. Então, 4 elevado à quarta potência. Tudo isso dividido por 4. Também temos x com sinais diferentes, então x menos x aqui ó, vai zerar. Vai ficar só o expoente 1. Mais uma vez, uma divisão de bases iguais. Repete o 4, subtrai os expoentes. Eita. 4 menos 1, 3. 4 elevado à terceira potência vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Questão 10. A questão 10 pede para a gente calcular o valor dessa operação aqui, desse cálculo, né? A gente tem aqui potências e temos somas e subtrações. Todos têm a mesma base, mas não é uma multiplicação e nem uma divisão. Então, a gente vai precisar aqui deixar os expoentes iguais para a gente poder colocar em evidência os valores que se repetirem, né? Então, olha só, o 3 elevado a 12, ele é 3 elevado à décima potência vezes 3 elevado à segunda potência. Porque eu posso somar aqui o 10 mais o 2 e vai dar 12. Volta a ser o que era antes. O 3 elevado a 11, eu posso escrever 3 elevado a 1 vezes 3 elevado à décima potência. Menos, na última potência eu tenho 3 elevado a 10. Eu vou deixar assim de propósito, porque eu queria que aparecesse aqui, ó, o 3 elevado a 10, o 3 elevado a 10, o 3 elevado a 10, em todas as potências. Na parte de baixo, o 3 elevado a 10 também está repetido, né? Então eu posso escrever o 3 elevado a 11 como 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 1. Mais 3 elevado a 10 mais 3 elevado a 10. Olha só, pessoal. Como 3 elevado a 10 está repetido nos três termos, eu posso colocar ele em evidência. Isso é chamado de fatoração de expressões também. Então a gente pode fazer isso, ó. O 3 elevado a 10 vai ficar fora do parênteses. E quem estava multiplicando 3 elevado a 10 vai ficar dentro. Então eu tenho 3 ao quadrado
menos 3 elevado a 1 menos... Aqui, como só tem 3 elevado a 10, quem está multiplicando ele é o 1. Vezes 1. Fecho parênteses. Tudo isso vai ser dividido por... Embaixo também o 3 elevado a 10 está repetido. Na primeira potência fica 3 elevado a 1 mais uma vez aqui eu tenho 3 elevado a 10, 3 elevado a 10. Quem está multiplicando ele aqui é 1. A gente afirma, quando vamos colocar um valor em evidência, que quando o valor inteiro vai ser colocado em evidência, quem fica no lugar dele é 1. É o que está acontecendo aqui com o 3 elevado a 10. Na parte de cima aqui no numerador, quando eu coloquei o 3 elevado a 10 em evidência, ficou 1. Embaixo também, 3 elevado a 10, 3 elevado a 10. Então ficou 1 em cada uma das duas posições. Outra forma de pensar também é que, como tem 2 3 elevado a 10, eu posso escrever 2 vezes 3 elevado a 10. E aí, no lugar do 3 elevado a 10 vezes 2, fica só o 2. O 3 elevado a 10 vai para fora. Então, esse 1 mais 1 aqui, ó, dá o 2, que a gente encontrou aqui embaixo. Então, a gente tem, ó, 3 elevado a 10 multiplicando aqui em cima e 3 elevado a 10 multiplicando aqui embaixo. Eu não vou resolver essa potência para depois dividir pelo mesmo valor embaixo. Eu posso simplesmente simplificar agora. E aí eu tenho 3 ao quadrado em cima, que dá 9. 3 elevado a 1 dá 3. E 1 vou repetir. Embaixo eu tenho 3 elevado a 1, que dá 3. E 1 mais 1, 2. O 2 que a gente fez aqui embaixo. 9 menos 3, 6 menos 1, 5. 3 mais 2, 5. 5 sobre 5, 5 quintos dá 1 inteiro. Então, o resultado dessa expressão é 1. A gente fez essa fatoração para conseguir simplificar aqui essas potências que são bem grandes, né? O 3 elevado a 10, se a gente fosse resolver, ia dar muito trabalho, ia demorar bastante. Na questão 12, pede para a gente simplificar e depois deixar na forma de potência mesmo, de potenciação. Só simplificar mesmo. Então vamos lá. 27 vezes 8 elevado a menos 1/3. A gente pode fazer o 27 vezes 8 e depois elevar a menos 1/3. Mas aí vai ficar um número muito grande para a gente fatorar. É melhor fatorar logo. Então vamos fatorar o 27 antes. E também o 8. 27 dividido por 3 fica 9, dividido por 3 fica 3, dividido por 3 fica 1. O 8 dividido por 2 fica 4, dividido por 2 fica 2, dividido por 2 fica 1. Então eu tenho aqui 3 ao cubo vezes 2 ao cubo elevado a menos 1/3. Como o 2 e o 3 estão ao cubo, eu posso escrever então, ó, 3 vezes 2 ao cubo elevado a menos 1/3. Então eu tenho 6 elevado a
3 potência de potência, eu vou multiplicar aqui esses expoentes. Vai ficar negativo, vou botar aqui na frente só por conta do espaço. Então, 3 vezes 1/3 vai ficar 6 elevado a 3/3, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, o resultado fica 6 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/6. Na letra B, eu tenho 81 elevado a 7/4 vezes 81 elevado a menos 1/2. Eu posso fatorar o 81 e também, como são bases iguais, eu já posso aqui repetir essa base e somar os expoentes, porque eu tenho uma multiplicação, 7/4 mais menos 1/2. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó, 7/4 menos 1/2. 1/2 é a mesma coisa, ó, que 2/4. Facilita para a gente porque fica o mesmo denominador. 7 menos 2, 5. E o 4 eu vou repetir. Então, essa soma desses expoentes vai dar 5/4. Ou seja, eu tenho 81 elevado a 5/4. Fatorando 81, dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 81 é 3 elevado à quarta potência. E tudo isso está elevado a 5/4. Potência de potência, repete o 3 e multiplica aqui esses expoentes. 3 vai ficar elevado a 20/4. Quem preferir, pode simplificar antes aqui o 4 com o 4. Por quê? Porque 20 dividido para 4 dá 3. Então fica 3 elevado, ou 20 dividido para 4 dá 5. Fica 3 elevado à quinta potência. Questão 12. 8 elevado a 4/3 elevado a menos 1/2. Potência de potência, precisamos então aqui multiplicar aqui aqui precisa multiplicar os expoentes. Então, ó, 4/3 vezes menos 1/2. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Um número negativo vezes um número positivo fica negativo. Então, eu tenho 8 elevado a 4/6. O 8, se a gente fatorar, a gente já fatorou até, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo elevado a 4/6. Potência de potência. Então, eu vou multiplicar os expoentes. 3 multiplicado por 4/6. 3 vezes 4, 12. E o 6 repete. Então, eu vou ficar com 2 elevado a menos 12/6. 12/6, continuando aqui, é a mesma coisa que 2 inteiros.
Então 2 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Letra D. Temos bases iguais, multiplicando em cima. Então vou repetir o 7 e o 4,3 vai somar com o menos 2,6. O 7 elevado a menos 0,3 repete. Dá para fazer direto também, mas para não ficar confuso, vou fazer por partes. 4,3 mais menos 2,6. Vamos subtrair aqui. Treze tira 6, fica 7. 3 menos 2 fica 1. Então eu tenho 4 elevado a 1 sétimo. E embaixo, 4 não, gente, desculpa. 7 elevado a 4 sétimos. Ou elevado a troquei aqui, foi tudo. Deixa eu apagar aqui. O 7 elevado a 1 sétimo. O resultado dessa soma do número positivo com o número negativo aqui. Embaixo, 7 elevado a menos 0,3. Está muito apertado aqui, mas... Aqui eu tenho uma divisão. Então, continuando aqui, ó. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 1,7 menos 0,3. Repete a base. 1,7 menos 0,3. Esse menos com menos aqui vai ficar positivo. Então, eu vou somar 1,7 mais 0,3, que dá 2. 7 ao quadrado. Esse é o resultado. 49. Letra E. 1 sobre 625 elevado a menos 1 quarto. Vezes 64 sobre 125 elevado a 1 terço. Vamos fatorar aqui o 625. Então vai dividir por 5. 125 dividido por 5. 25 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. Aqui já apareceu o 125, né? Então já tem o resultado da fatoração do 125. Vou fatorar aqui o 64. 64 dividido por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então vamos nós. Eu vou escrever 1 sobre 5 elevado a 4 elevado a menos 1 quarto. Então, substitui o 625 pela potência aqui, ó. Vezes
O 125, 5 elevado à terceira potência, por conta desses três números 5 aqui. O 64 seria 2 elevado à sexta potência, porque tem 6 números 2. Para facilitar, como o expoente do 125 aqui ficou 5 elevado a 3 na fatoração, eu vou pegar também, vou formar duplas aqui, ó. Então eu fico com 3 duplas. Dentro de cada dupla aqui dá 4. Então eu fico com 4 ao cubo. Vou trocar então 64 por 4 ao cubo. Isso tudo está elevado a menos 1/3. Eu tenho aqui 1 sobre 5 elevado a 4. Como 5 elevado a 4 está lá no denominador, então a gente tem aqui um expoente negativo que foi invertido. Então eu posso dizer que é 5 elevado a menos 4 elevado a menos 1/4. Nessa segunda potência, eu tenho aqui 4 elevado a 3 e 5 elevado a 3, mesmo expoente. Posso deixar um expoente só. E também posso fazer o seguinte, esse 5 elevado à terceira potência aqui está embaixo, é a mesma coisa que um 5 elevado a menos 3. Multiplicando. Ó, gente, 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 5 elevado à terceira potência. Então volta para o número que era antes. Eu vou até destacar aqui, deixa eu destacar aqui. Ó, se eu multiplicar 4 elevado à terceira potência vezes 1 sobre 5 elevado à terceira potência, dá a mesma coisa de 4 elevado à terceira potência sobre 5 elevado à terceira potência. E esse 1 sobre 5 elevado à terceira potência, deixa eu colocar aqui, é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3. Então eu vou trocar aqui, ó, por 5 elevado a menos 3. Tudo isso está elevado a menos 1/3. Potência de potência aqui. Então 5 vai ficar elevado a 4/4 positivo. O 4 vai ficar elevado a menos 3/3. E o 5 vai ficar elevado a 3/3. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então aqui eu tenho 5 elevado a 1 vezes 4 elevado a menos 1 vezes 5 elevado a 1. As bases que são iguais eu posso somar os expoentes. E o 4, que não é a mesma base, fica com seu expoente. Então o resultado seria
5 ao quadrado vezes 4 elevado a menos 1. Esse 4 elevado a menos 1, cinco ao quadrado, vezes esse 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 1. Então eu teria 5 ao quadrado sobre 4. Outra forma aí de representar esse resultado. Ou ainda, a gente tem aqui que 4 é 2 ao quadrado, né? Então, pegando aqui um pouco da página seguinte, eu posso colocar 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E aí fica 5 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, esse último passo aqui ainda fica mais organizado. A questão 13 pede para a gente dizer onde é que tem um erro. Então eu vou colocar uma imagem aqui. Continuando aqui a 13, nessa questão a gente precisa identificar o erro. Então, onde é que tem um erro aqui e a gente vai ter que corrigir esse erro. Na primeira linha aqui, ele chama de passagem 1, passagem 2, passagem 3, passagem 4, cada uma das linhas. Então, na primeira linha ali, ele escreveu a divisão na forma de fração, né, com tracinho de fração, mas é a mesma coisa. E aí, da primeira linha para a segunda, como as bases são iguais, ele está aqui fazendo a subtração. Ele está aqui subtraindo, beleza. E aí, da segunda para a terceira linha, ele corta o 1 com 1, o raiz de 3 com raiz de 3 e fica 0. Só que tem um detalhe justamente aqui, ó. Esse menos vai deixar a raiz de 3 negativa, está ok. E esse menos vai deixar o menos 1 positivo. Então, esse menos 1 aqui era para ser positivo. Então, a gente teria aí 5 elevado a 1 mais a raiz de 3 menos a raiz de 3 mais 1. E aí a raiz de 3 com a raiz de 3 vão ser simplificados, mas eu ainda ia ficar com 5 elevado a 2. E 5 elevado a 2 vai dar 25. Tá? Então esse é o erro. Questão 14. Ela pede para a gente dizer qual é o valor dessa expressão. Então veja só, raiz cúbica de 60.000 vezes 9 décimos de milésimo vezes 2 décimos de milésimo. 9 centésimos de milésimo, tá, gente? Desculpa aqui. Olha só, como a gente tem um monte de zeros, o ideal é a gente colocar esses zeros com base 10, na potência de base 10. Então vamos lá, ó. Eu vou escrever aqui, ó, raiz cúbica. Aqui eu vou escrever o 6 vezes 10
Como são 4 zeros, 10 elevado à quarta potência. Multiplicado. Quando o número é pequeno, o número decimal, a gente pode... O ideal é contar as casas decimais. Mas aqui, como só tem um número diferente de zero, né? Melhor dizendo, um dígito diferente de zero, que é o 9 e o 2, a gente pode só colocar o 9 e a quantidade de zeros, no caso 5, vai ser o expoente. Mas aqui, como é um número muito pequeno, número decimal, esse expoente fica negativo. Menos 5. Embaixo eu vou ter 2 vezes 10, 4 zeros, expoente negativo, menos 4. Então aqui eu só tenho um dígito 9, um dígito 2, eu posso contar os zeros. Mas se não for só um dígito 9, só um dígito 2, eu teria que contar as casas decimais. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E o que define se é negativo ou positivo é a posição do zero. Se está para a direita, positivo. Se está para a esquerda, negativo, porque o número é bem pequeno. Beleza, então. Eu tenho aqui, então, 6 vezes 9 dividido por 2. E as bases 10 eu vou fazer entre si. Então, vamos por parte. Raiz cúbica, então, eu vou fazer aqui 6 vezes 9 vezes 10 e vou somar os expoentes. 4 menos 5. Eu vou colocar aqui embaixo, está muito apertado aqui. Seis vezes 9 vezes 10 elevado à quarta potência mais menos 5. Embaixo eu vou só repetir. 6 vezes 9 dá 54. Então eu vou ter raiz cúbica de 54 vezes 10 elevado. 4 mais menos 5 fica menos 1. Embaixo eu repito. Divisão, então eu vou dividir aqui 54 por 2. Raiz cúbica de 27. Multiplicado. Bases iguais, vou subtrair os expoentes. Então eu vou ficar aí com 10 elevado a menos 1 menos 4. Então eu tenho raiz cúbica de 27 vezes. Esse menos 4 fica positivo, então fica menos 1 mais 4, fica 3. Então a raiz cúbica de 27 é 3. E esse 3 dá para dividir com 3, fica 1 vezes 10, com expoente 1. Que é 3 vezes 10, 30. Esse é o nosso resultado. Questão 15, também para descobrir o valor aqui dessa expressão. Então, ó, de cara aqui, 0,8 elevado a 0 vai dar 1, certo? Então, vamos lá. Esse 1/10 eu vou escrever na forma de fração, para facilitar aqui na hora de inverter esse expoente negativo. Menos. Aqui elevado a 0 deu 1, né? Aqui eu tenho uma fração mista, ó. 2 inteiros e 2 terços.
Então isso significa o que, ó? Para quem não lembra, eu tenho isso, ó. 3 terços mais 3 terços mais 2 terços. Esse é o significado aí desse número na frente dessa fração, esses 2 inteiros. Então, ó, 3 terços, 2 inteiros. Isso tudo vezes 2 terços elevado a menos 3. Então, aqui, ó, a gente vai inverter, vai ficar 3 em cima, 2 embaixo, o expoente ficar positivo. A mesma coisa na segunda fração. Então, vai ficar o 3 em cima, o 1 embaixo. Tentei melhorar aqui para caber, mas infelizmente ficou apertadinho, mas deu. Pronto. Aqui em cima tem 1/10 elevado a menos 1, então vai inverter. Vai ficar 10 sobre 1. Que é a mesma coisa que 10, né? Então eu vou deixar só o 10. Aqui embaixo eu tenho, ó, uma soma de 3 frações com o mesmo denominador. Então eu vou repetir o 3 e vou somar em cima, ó, 3 mais 3. 6 mais 2, 8. Isso tudo está multiplicado, essas potências aqui. Então vamos lá. Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2, vezes, como está elevado a 1, vou só colocar o 3 sobre 1. Aqui em cima, 10 menos 1, 9. Aqui embaixo eu tenho 8 terços multiplicado aí. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 3 sobre 1. Olha só, pessoal. Aqui em cima eu tenho 8 vezes 27 e embaixo eu tenho 3 vezes 8. Então, eu vou poder cortar esse 8 com esse 8, porque no final eu vou dividir um pelo outro e vai voltar o valor que era antes. Aqui em cima eu também tenho vezes 3, ó, 27 vezes 3, e depois eu teria que dividir por 3 para poder cortar aqui também. Sobrou então o 27 sobre 1, que é o próprio 27. Então eu tenho 9 sobre 27. 9 27 avos. Simplificando aqui, ambos dá para dividir por 9, né? Então eu vou dividir por 9. Vai ficar 1 terço. Questão 16. Na questão 16 a gente tem algumas potências de potência, mas a gente tem uma diferença. A gente tem um parênteses no x aqui. Então nesse caso aqui eu vou multiplicar o 2 vezes o 3. Mas aqui no y, observe que não tem o parênteses. Então eu tenho uma potência aqui no expoente e no z também. Então vamos lá. O x então seria 2 elevado à sexta potência. O y seria então 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à oitava potência. O z seria então 2 elevado a 3 vezes 3, 2 elevado à nona potência.
Então, sabendo os valores de x, y e z, a gente vai efetuar essa multiplicação, x vezes y vezes z. Então, 2 elevado à sexta potência, multiplicado por 2 elevado à oitava potência, multiplicado por 2 elevado à nona potência. Bases iguais, repete a base para somar os expoentes. 8 mais 9, 17, mais 6, 23. Então, 2 elevado à 23ª potência. Questão 17. A questão 17 e a questão 18. Se o pessoal gostar e colocar aí no mínimo 50 likes, eu vou resolver. Então, até a próxima.